Revoluções burguesas. Vamos falar um pouquinho das diferenças entre as revoluções burguesas da Inglaterra, França, Estados Unidos e Brasil. Começando pela França, a França era uma sociedade muito conservadora, católica, tradicionalista, hierárquica, né? Aquela coisa, mas ela tinha uma burguesia já bem desenvolvida e que estava sustentando aquele Estado. E uma nobreza muito parasitária, já sem razão de ser, né? A propriedade feudal foi perdendo a sua razão de ser, porque ela tinha uma função de proteção militar e tudo mais, e uma autossuficiência que já não estavam fazendo mais sentido no mundo moderno, né? As trocas já estavam bem desenvolvidas, as guerras já não existiam mais como antes, e a burguesia foi se tornando a protagonista da coisa, sustentando o Estado com dinheiro e tudo mais. E aí o rei ficou numa situação difícil, ao invés de ele ter uma mentalidade mais inglesa e mais diplomática ali com a burguesia, ele ficou numa situação muito difícil e ele acabou, né? E aí a burguesia fez aquela revolução sangrenta, né? Chamou o povo junto, vambora, o povo já com fome, etc e tal. A França estava numa situação bem extrema, justamente que era uma nobreza muito conservadora, que não fazia concessão, que não se aburguesou também, uma monarquia muito conservadora também. E aí toda essa revolução, eles realmente modificaram a França politicamente, na marra, com toda uma confusão e com uma baita de uma ajuda do Napoleão, né? Com certeza o Napoleão foi, na verdade, essa figura que fez muitas concessões. Ele era bem sagaz, assim, politicamente, em vamos mudar, mas nem tanto, sabe? Parecer que tá mudando, mas ou parecer que não tá mudando, mas tá mudando. Ele ia assim, e ele ia levando uma classe e outra, né? Além de ser um grande conquistador militar e tudo mais. Na Inglaterra, você teve uma nobreza com uma outra mentalidade, mais visionária. Ela foi se aburguesando, né? Na política você teve o parlamento, ela foi sacando ali um movimento econômico, histórico, ela foi andando junto, ela não foi resistente à mudança, ela foi reformando, né, para evitar essa coisa sangrenta que é uma revolução, que é uma coisa realmente horrível, né? Que morre muita gente e tudo mais. Claro que ela teve lá os seus momentos, mas ela foi mais esclarecida e foi reformando, inclusive foi muito boa em criar as instituições capitalistas. Além de ganhar dinheiro, como a Espanha e o Portugal, que ganharam muito ouro, ela soube como aplicar esse desenvolvimento à sociedade mesmo, né? Ela desenvolveu toda uma sociedade ali, que mais tarde foi a pioneira na industrialização e tudo mais. E os Estados Unidos nasceu de imigrantes que foram para lá para realmente construir a vida lá, né? Tem toda uma questão religiosa e tudo mais, mas eles foram. Então eles criaram lá as propriedades iguais, eles nasceram iguais e propriedades muito produtivas e tudo mais. E eles tinham um espírito muito democrático de se associar para tudo, para decidir as coisas. Lá não se constrói uma sociedade hierárquica, não. Eles são muito iguais, eles se associam para tudo. Já tem uma coisa bem democrática. Inclusive, Tocqueville, um francês, vai analisar no livro A Democracia na América. Ele vai elogiar a democracia americana, né, que tem toda essa base histórica também. E comparando com o Brasil, já é muito diferente, porque o Brasil nasce do latifúndio, de uma mentalidade exploratória, né, de uma propriedade agrária exportadora, de um imigrante que não tinha intenção de aqui ficar, mas ele tinha intenção de voltar para Portugal, então a ideia era explorar ao máximo e voltar para Portugal, então não tinha nenhuma preocupação em se construir uma sociedade aqui, um mercado interno, desenvolver a economia aqui, criar a universidade. Aqui se criou uma sociedade muito hierárquica, né? Você tinha a família comandando um latifúndio, uma coroa muito distante, então o poder privado ali era predominante, a sociedade patriarcal, né, uma desigualdade imensa e uma ausência de uma classe média que pudesse fazer uma revolução burguesa, derrubando essa aristocracia. Então a própria aristocracia ali foi obrigada a fazer essa revolução, ela demorou muito para acabar com a escravidão, mas ela foi obrigada a acabar com a escravidão. Ela acabou que ela continuou no poder depois que a república foi instaurada também, que não deu mais para sustentar a monarquia, porque ela também não queria que a monarquia acabasse, né? E aí, depois que veio a república, você não teve uma mudança de mentalidade, uma mudança de estrutura. Eles continuaram no poder e foi uma revolução burguesa muito conservadora, a sociedade continuou, a produção continuou sendo baseada na grande propriedade exportadora, agrária, né? A estrutura social não mudou, não se desenvolveu
mercado interno, a industrialização demorou, esses mesmos donos de terra que industrializaram o Brasil mais tarde. Então, você tinha uma burguesia muito conservadora, com uma mentalidade muito patriarcal ainda, muito avessa aos ideais liberais de fato, à igualdade de direito, à democratização, continuou muito subordinado ao capitalismo central e tudo mais. Então, aqui, a nossa formação reflete a nossa sociedade até hoje, que é muito desigual, uma mentalidade muito conservadora, desconfiada do capitalismo, do liberalismo, da burguesia, do lucro, né? E isso é uma sociedade muito de práticas pessoalistas, né? Ao favor, que são práticas lá da sociedade patriarcal, né? Do clientelismo, do apadrinhamento, da proteção. O brasileiro meio que trocou a proteção. Ele adora essa coisa do Estado como um pai, o político como um pai. Isso é uma mentalidade brasileira, né? A gente não vê o público como público, mas uma coisa muito pessoalizada. Então isso é interessante, como que a formação define a sociedade até hoje, né?